Fala, meu povo! Hoje tem prova de história. Eu vim aqui resumir os principais pontos com vocês, tá? Que vai ser uma revisão rápida, que era pra ter acontecido na sala de aula, mas vai acontecer aqui mesmo, então bora! Olha só, primeiro ponto que vocês têm que levar pra prova de vocês. Os renascentistas chamavam a Idade Média de quê? Idade das trevas, gente, escuridão. Por quê? Porque eles consideravam aquele período como um atraso cultural, certo? Por isso o nome Idade das Trevas. O que mais vocês precisam, o que mais que eu preciso levar, professor? Ó, com a queda romana, lembram da queda do Império Romano? A população, ela foi para onde? Para o campo. E foi quando surgiu aquele tal feudalismo. Lembram que a gente falou? Onde o poder estava o quê? Descentralizado, focado mais no quê? Na agricultura. A sociedade estava dividida. Então foi onde surgiu aquela questão do ruralismo. Lembram dos castelos que foram para o setor rural, onde tínhamos o feudo, que foi muito falado dentro das nossas aulas, tínhamos o clero, que é o quê? Igreja. Falou em clero, é igreja católica. Nobreza, negada rica. E os servos, aquela galera que só serve para ser escravo, né, gente? É isso, beleza? Aí nós temos também a suzerania e vassalagem. Esse nome esquisito, que tá onde? No feudalismo. E o que seria isso? Esse feudalismo tinha uma troca entre os nobres, as pessoas ricas, que tinham dinheiro, bufunfa, entendeu? Real. Então, os nobres, eles trocavam as terras por apoio militar. Então, eram pessoas que tinham dinheiro, aí diziam assim, ó, eu tenho dinheiro e preciso de proteção. Então, você também tem dinheiro. Vamos fazer aqui uma troca? Eu te dou aqui as minhas terras para você desfrutar, em troca você vai trazer segurança. Isso aqui, essa troca entre eles, né, os nobres, pessoa de dinheiro, bufunfa, era chamado de uma relação de suzerania e vassalagem, negada rica, tá? Não tinha pobre no meio não, tá? Então era a troca das terras por a fidelidade militar, beleza? Aí nós temos a Igreja Católica como sendo uma fonte de grande poder. E ela fazia o quê? Ela organizava a sociedade na época. Então ela preservava os livros delas numa coisa chamada de mosteiros, tá? Então isso acabava fazendo o quê? Aquela ideia de que a igreja detinha o conhecimento, então pobre continuava sendo pobre sem poder ter acesso à educação. E o poder estava centralizado sim na igreja. Aí nós temos o Império Bizantino. Que diabo é isso, professora? Oh, meu Deus do céu, não podia nem falar disso, né? Mas bora lá. Constantinopla, que é isso? É tipo assim, a capital zona, tá? Uma localização estratégica. Era um lugar, esse nome aqui é de um lugar. Que era o quê? Era rica. Por que ela era rica? Nós só estamos falando de gente rica, né? Eles eram ricos. Por quê? Porque ele ligava a Europa à Ásia. E o comércio era muito forte naquela região. Era uma mistura, assim, cultural que existia naquele lugar. Além disso, nós temos que falar de Maomé. Maomé, nesse período todinho aqui, ele unificou os árabes. Se fala muito hoje nos árabes, né? As meninas querendo casar com os árabes. Vocês não querem casar com os árabes, pelo amor de Deus. O Maomé, ele unificou os árabes com o islamismo, certo? E eles eram baseados no quê? Numa coisa chamada de monoteísmo. Tudo que falar em mono é um só. Então, monoteísmo era a ideia de um único Deus. E como é que eles chamavam Deus? Ó, Maomé chamava Deus de Alá, o único Deus, beleza? E ele buscava o quê? Justiça social. Tá? Então, buscava-se justiça social, porque não existia, lembra? Rico, rico, pobre, pobre. Ele buscava ali uma justiça social, ele queria que as coisas, né? Socialismo, ó, pensa no socialismo, aquela ideia de que todos tivessem direitos iguais. E depois que o cara morreu, né? Ele queria justiça e tal, mas ele morreu, né? Aí depois da morte de Maomé, surgiu o quê? Uma divisão de poder. Os sunitas e os xiitas. Olha só, sunitas e xiitas. E eles buscavam o quê? A disputa pelo poder. Antes estava centralizado ali na ideia, na figura do Maomé. Quando ele morre, se divide em sunitas e xiitas. E eles buscavam o quê? Poder. Leva isso, é isso que tu precisa levar pra tua prova, tá? Aí nós temos a cultura islâmica, onde os árabes, eles avançaram muito. Então,
pensa nos árabes. São ricos, não são? Olha só, nós estamos falando de rico. E os árabes são ricos. São ricos. Por que eles são ricos? Porque eles são inteligentes. Por isso que vocês têm que estudar. Olha só, eles avançaram muito na parte científica dos conhecimentos, na matemática, na medicina, na filosofia. E isso fez com que eles avançassem, se destacassem, tá? Então, guarda essa informação para a prova. E nós temos também as cruzadas. Lembra que a gente falou das cruzadas? As cruzadas, elas eram o quê? Guerras religiosas. Lembra? A Igreja Católica, detentora de poder? Pois é. E isso fez com que, apesar de ter toda aquela disputa, matança, às vezes injusta, nós tínhamos também o aumento do comércio no Oriente e no Ocidente. Então, esse período foi caracterizado por trocas culturais também, apesar de muitas mortes que ocorreram em nome da Igreja Católica. E nós temos a Baixa Idade Média, onde o comércio cresceu muito, surgiu a burguesia, e eu quero que você lembre, Baixa Idade Média já é o finalzinho ali, certo? Da Idade Média. Então, quando nós chegamos na Baixa Idade Média, sempre lembra que é o final. Se é o final, a burguesia surgiu, e nós tivemos o feudalismo perdendo o seu poder. Ele começou a enfraquecer. Logo, tivemos o comércio ali mais acelerado. Uma ascendência desse comércio, a ascensão da burguesia. Beleza? Maravilha? Ó, 6 minutos aí, dando tudo que vocês precisam para a prova. Então, bora, assiste esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Se você assistiu, né? Agora você está preparado para a prova. Boa prova a todos vocês. Beijo, fiquem com Deus e até mais.